A edição de hoje começa com a atualização do caso do jovem Matheus, de 22 anos, que foi morto por um policial militar com um tiro na cabeça na semana passada em Santa Isabel. A Paula Moreira está lá em frente à delegacia do município, fala ao vivo com a gente. O dia, Paula, foi de reviravoltas por aí, certo? Boa noite, seja muito bem-vinda. Oi, Mirielle, boa noite para você, para quem acompanha o Diário TV. Foi sim, viu? A polícia conseguiu a prisão dos dois policiais envolvidos nesse caso, viu? O Thiago Cavalcante, que foi quem atirou na vítima, né, no Matheus, ele foi preso hoje de manhã na capital. Foi trazido aqui para a delegacia de Santa Isabel e por volta do meio-dia foi transferido para o presídio Romão Gomes. Já o Paulo dos Santos Silva, que é o segundo policial envolvido, ele não foi encontrado hoje de manhã durante as diligências da Polícia Civil. Só que ele se entregou hoje à tarde aqui junto com o advogado por volta das 3h30 da tarde. Esse caso aconteceu no dia 20 de abril e no dia da ocorrência, né, ela ficou registrada como homicídio, mas com legítima defesa. Só que quando a polícia teve acesso às imagens, né, do que aconteceu naquele dia, aí mudou totalmente o rumo da investigação. Da câmera de segurança do posto foram cruciais para mudar o rumo das investigações. Por elas, todo o enredo contado pelos policiais acabou sendo contestado. Era por volta das 2h da manhã, quando Matheus e o amigo chegaram no posto. Eles tinham acabado de abastecer o carro e conversavam tranquilamente com o frentista. Depois de 1 minuto, aparecem os dois policiais. Repare que Thiago já chega armado e Paulo saca uma lanterna para revistar o carro. Na sequência, os dois jovens são revistados, levantam as camisas e depois são levados para o canto. Poucos segundos depois, numa distração dos PMs, Matheus foge. Uma outra câmera de segurança registrou o momento exato do tiro. Matheus corre em linha reta e não faz nenhum movimento que caracterize a versão apresentada pelo policial de legítima defesa. A gente vai apurar ainda a motivação, porque hoje efetuamos a prisão do Thiago, né, a prisão temporária, porque no mesmo dia, assim que terminado o registro da ocorrência, foram feitas outras diligências, a gente correu atrás das imagens e do segundo envolvido que estava no cadete, identificamos ele e por volta no final da tarde conseguimos ouvi-lo e com as imagens que haviam sido obtidas, concluímos o quê? Que existia o elemento ali, a intenção de matar, mas não posso dizer que foi uma execução que os policiais vieram aqui com o intuito de executar ou se foi uma abordagem que fugiu do controle. Thiago Cavalcante de Melo, de 34 anos, foi preso na capital e, segundo a polícia, não apresentou nenhuma resistência. Ele deixou a delegacia de Santa Isabel numa viatura. Ele exerceu o direito de permanecer em silêncio, é um direito constitucional, e não quis dar maiores detalhes. Foi questionado pela gente sobre o porquê dos fatos, mas ele quis exercer o direito de não falar. Então, a gente respeitou, porque é um direito garantido na Constituição. Nós indiciamos o Thiago pela prática do homicídio qualificado, né, com o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E enquanto ao Paulo, a gente vai continuar as investigações para ver qual o grau de relação que ele tinha e se ele vai ser imputado a ele também essa conduta de homicídio ou não. Além de esclarecer a motivação do crime, um dos delegados responsáveis pelo caso também vai apurar o distintivo usado por Thiago na hora da abordagem, que se assemelha ao que foi encontrado hoje de manhã. Segundo o delegado, a identificação não é usual da Polícia Militar, ainda mais fora de serviço. Pelas imagens, Thiago usava o distintivo desde o momento em que chegou ao posto, 45 minutos antes da ocorrência. Por volta das 3h30 da tarde, o segundo policial envolvido na ocorrência se apresentou aqui na delegacia de Santa Isabel junto com o advogado. Paulo dos Santos Silva tem 30 anos e, por enquanto, é tratado como investigado. A gente vai fazer os procedimentos para o cumprimento do mandado de prisão temporária, verificar se ele vai querer prestar um novo depoimento, se ele vai exercer o direito de permanecer em silêncio, tal qual foi feito pelo Thiago. E em seguida ele será encaminhado para o presídio. As investigações continuam.
Para o pai do Matheus, que acompanhou todo o processo e foi incansável atrás de esclarecimentos sobre a morte do filho, a prisão dos PMs, de certa forma, traz um pouco de conforto. Se não tivesse as câmeras, meu filho não ia ter punição. Graças a Deus que tinha as filmagens, senão estaria sido... esse crime ia ficar impune, né? Como centenas de outros casos que acontecem, né, no dia a dia. A prisão dos dois policiais é temporária, né? São 30 dias, como o delegado explicou. O Paulo é tratado como investigado e o Thiago já responde aí por homicídio qualificado. Agora a polícia trabalha, né, para saber qual foi a motivação do crime, o que aconteceu ali durante essa abordagem. Como a gente viu aí que o delegado falou, o Thiago decidiu não prestar um novo depoimento hoje. Mas o Paulo, né, o segundo policial envolvido que teve hoje aqui à tarde, ele falou sim com a polícia. O que ele disse, né? Ele disse que ele não conhecia os dois meninos e que foi uma abordagem mesmo que acabou ali saindo do controle. Hoje de manhã a polícia cumpriu, né, um mandado de busca e apreensão na casa dele, mas nada de relevante aí para as investigações foi encontrado. O Paulo também já foi encaminhado para o presídio Romão Gomes. Ele saiu por volta das 6 horas da tarde aqui de Santa Isabel. A nossa produção pediu para a Secretaria de Segurança Pública do Estado e também para a Polícia Militar um balanço, né, um levantamento aí de quantos casos de letalidades policiais são investigados. Mas até agora a gente não teve retorno, esse pedido foi feito já há 2 dias. A SSP disse apenas que a prisão foi cumprida hoje e que foi instaurado inquérito também pela Corregedoria da instituição e acompanha as investigações. O delegado informou que o Thiago não apresentou advogado, mas o Paulo, sim, a gente fez contato com a defesa, que disse o seguinte, que está colaborando com a justiça e com a investigação e que acredita na inocência e que lamenta aí o ocorrido. Mirielle. Muito obrigada, Paula. A gente continua acompanhando esse caso e um bom trabalho para você.